Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Olá, estamos aqui em mais uma edição do nosso Catarinando, nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. De Floripa para o Brasil todo via YouTube. Procure lá, TV Sudé com 2 S e você vai encontrar todos os nossos programas. Alzheimer, um tema super atual, não é? E um tema que preocupa muita gente. Por isso, inclusive, nós fizemos uma pesquisa a respeito desse tema e encontramos o nome do Dr. João Paulo Branco, ele que é psiquiatra. Obrigado por aceitar nosso convite, o Dr. João Paulo. E ele vai falar um pouquinho de Alzheimer. Nós vamos gravar alguns programas, alguns blocos sobre isso. O primeiro deles, que eu achei interessante, eu sou médico também, né? Tenho contato com pacientes portadores de Alzheimer, mas eu gostaria de perguntar para um profissional que diariamente atende esse tipo de paciente. A primeira coisa, feito um diagnóstico de Alzheimer, a gente conta para o paciente ou não? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui, tentando dar um pouco de informação para a comunidade. Então, assim, para o paciente, a gente procura reservar a questão do diagnóstico, né, de doença de memória, da doença de Alzheimer ou de outra demência, né, porque existem várias. A doença de Alzheimer é a demência mais prevalente, a que mais tem, né. Então, assim, para o paciente a gente não conta geralmente, né, eu já vi isso a opinião de diversos especialistas, a gente tenta fazer com que ele entenda, e geralmente nos estágios iniciais o paciente tem uma crítica muito importante, que ele está perdendo a memória, mas que ele tem uma doença de memória, né? E com isso a gente vai utilizar de algum arcabouço medicamentoso para evitar que essa memória se perca com uma velocidade maior, diminuindo essa perda, e bem como também através de outras questões, né? Como controle de diabetes, pressão, atividade física, que tem se mostrado cada vez mais protetor da memória, né? Então, para o familiar a gente reserva a questão do diagnóstico. Desculpa, para o paciente. Para o paciente, né? Mas aí eu pergunto, mesmo aquele paciente que está num diagnóstico inicial, que está com um juízo crítico praticamente perfeito, né? Você tem esses casos, né? Sim, claro. E que nós estamos falando casos mais avançados, até se você contar, talvez ele nem lembre mais disso, né? Exato. Mas casos iniciais, mesmo para esses casos iniciais, a gente evita dizer que o diagnóstico é o Alzheimer? Exatamente. Esses casos iniciais são os mais delicados, porque quando a gente abre esse diagnóstico para ele, muitas pessoas têm têm uma visão muito negativa e pessimista da doença, né? Como é de fato, é uma doença muito cruel. Então a gente reserva para ele, olha, tu tem uma doença de memória. Alguns, de cada 10, 2 perguntam, mas é Alzheimer? Eu sempre insisto, é uma doença de memória, a gente vai cuidar da sua memória. Pro familiar, a gente, em algum momento, porque o familiar sempre nos procura depois para explicar um pouco melhor questões de memória, a gente, digamos assim, rasga o verbo. Conta, não, é uma doença de Alzheimer, vai progredir assim, assim, assado, né? Porque quando a gente conta pro paciente, né, inicialmente, quando ele tem uma crítica melhor, não está num estágio moderado ou grave, que ele tem uma doença de Alzheimer, ele pode se deprimir um pouco, se entristecer, achar que é o fim da vida e não querer, de repente, se tratar adequadamente, né? Então, a gente reserva esse diagnóstico. Então, quer dizer que para o familiar é justamente o contrário. Para os familiares, o médico, o profissional de saúde, ao contrário, ele tem que mostrar a realidade e a evolução também. Exatamente. Eu costumo dizer que, inicialmente, nos casos leves, quando se abre um quadro de doença de Alzheimer, a consulta se volta para o paciente, né, no sentido, claro, toda consulta é para o paciente, mas com o decorrer o avançar da doença, a gente consulta mais, digamos assim, o familiar, porque vai explicar por que ele está ficando agressivo, o que faz para ele ficar agressivo, porque ele não se lembra de por que ele ficou agressivo, ou ficou psicótico, ou ficou com alucinações, etc. Então a gente se volta os cuidados para explicar para o familiar e o paciente fica, digamos assim, não diria de lado, né? Mas tem menos impacto para ele as informações, até porque ele sai às vezes da porta do consultório, não lembra nem por que esteve ali, quem é você, né? Então isso é um outro aspecto que eu acho que a gente tem que conversar um pouco mais, esclarecer. Existem doenças, por exemplo, quem tem hipertensão arterial, eu tenho hipertensão arterial, tomo meu comprimidinho todo dia, e isso não afeta em nada, nem a minha saúde no caso, porque é uma doença controlada, né? Mas nem o grupo familiar também, né? Minha família, meus filhos, ninguém, isso
Passa batido, como diz o povo. Já o Alzheimer não, né? É uma doença que, além de afetar bastante a pessoa, afeta bastante o grupo familiar. Então, é importante o médico, o fisioterapeuta, o profissional de saúde dar uma atenção para o familiar? Com certeza, até porque quando essa família não tem um arcabouço financeiro, social ou uma rede de contatos grande para cuidar dessa pessoa, porque essa pessoa ela deixa de ter capacidades, né? Hora de dirigir o seu trabalho, hora de dirigir o veículo, né? E de cuidar da sua casa, de cuidar das suas coisas, né? A doença vai evoluindo de atividades mais complexas, que a gente diz, por exemplo, como ir ao banco, fazer um depósito, retirar um dinheiro ou pagar uma conta, até ela evoluir a um ponto que a pessoa não consegue mais tomar seu banho, se perde nisso. Então, dado esta evolução da doença, temos que prover o familiar e os cuidadores de ajuda, porque também é muito alto o número de cuidadores, familiares ou não, que entram em quadros psiquiátricos, depressão, ansiedade, porque a sobrecarga psíquica e muitas vezes física para cuidar de um paciente com um transtorno de demência é muito grande, né? Tem casos que o familiar chega à exaustão até? A exaustão, um burnout, né, a gente pode dizer assim, né, porque imagina-se 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no ano, uma pessoa requerendo cuidados, e quando essa pessoa muitas vezes pode estar descompensada, esse paciente com demência, ele acorda de madrugada, se agita. Então, se de dia você já fica 24 horas com ele, imagina daí à noite você tendo privação de sono, privação de alimentação para cuidar de uma pessoa, né? Então tem todos esses detalhes que a gente tem que estar cuidando, né? Uma coisinha a mais, é interessante que apenas uma pessoa do grupo familiar cuide, porque a gente vê muito casais antigos, né? E que aí, ou a esposa, quando o marido é portador, ou vice-versa, só um deles quer cuidar e não divide com os filhos, ou, né? Então é interessante para a evolução do quadro, para um controle melhor, que só uma pessoa fique ali acompanhando, ou dividir, isso seria melhor, do ponto de vista da pessoa? Com certeza a questão da divisão é melhor para todos, né? Para o paciente com Alzheimer, para os familiares. Até porque se uma pessoa somente cuida do paciente, ela tem uma probabilidade maior de ter um burnout, um transtorno depressivo adiante. E a gente tem que lembrar que quem cuida precisa ser cuidado, né? Então, não é só virar cuidador, você também precisa se cuidar do seu tratamento de pressão, enfim. E sempre é melhor que os outros filhos, outras pessoas se envolvam no processo de cuidar, de ter toda uma logística para esse paciente, né? Porque também não é só dar comida, não é só levar para passear, é um monte de outras questões que estão envolvidas, às vezes questões jurídicas, questões econômicas, né? Ok. Muito bem, nós chegamos ao fim desse bloco. Eu conversei aqui com o Dr. João Paulo Branco, ele que é psiquiatra e tem uma grande vivência nessa área de pacientes com demência, que é o grupo do onde se insere o Alzheimer, né? E nós vamos ter mais programas aí, fique com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.